Fidalgo nos ossos, cremos nós, que nisso consistia brasão mor daqueles que comiam nossos avós. E assim, Gregório de Matos fala sobre os mestiços, negros e mulatos que aqui viviam no Brasil, representando uma visão branca, eurocêntrica e preconceituosa sobre esses povos. Oi, meu nome é Rafaela Turibio, sou estudante de Direito do primeiro período da Universidade Estadual do Tocantins e eu vim falar um pouquinho sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, mais especificamente o capítulo sobre o ser e a consciência. Mas antes de falar sobre esse capítulo, é importante entender que Darcy Ribeiro busca em sua obra representar, explicar sobre o processo de formação da identidade brasileira, da cultura e da diversificação que esse povo tem, e ao mesmo tempo a sua singularidade. No capítulo Ser e a Consciência, Darcy Ribeiro vai falar um pouco sobre o processo de formação desse povo e como que foi registrado ao longo da história, que infelizmente ficou sobre as mãos de uma pequena parcela da população, uma pequena parcela letrada, que seria uma variante luso-jesuítica ou portuguesa, que tinha uma visão realmente muito preconceituosa sobre esses povos que estavam aqui formando. E para exemplificar essa ideia, tem diversos pensadores e críticos, como Anchieta e Gregório de Matos, que eu citei no início do vídeo. Em contrapartida, surge Frei Vicente para quebrar com essas ideias desses escritores que azaravam, que falavam com humor ácido e zombavam do povo nascente. Frei Vicente, diferente deles, começa a descrever o povo brasileiro com uma visão dos próprios povos brasileiros, de maneira que se torna com uma consciência crítica, com um olhar sem dúvidas a respeito da nacionalidade. E ele vai falar sobre a falta dos escribas que aqui existiam no Brasil, mostrando que não existia amor pela pátria, não existia uma identificação cultural concreta ainda até aquele momento. E Darcy Ribeiro, no livro, ele descreve Frei Vicente como um personagem com um bom humor, que não vai ser nem um pouco lisonjeiro com os portugueses, inclusive vai fazer críticas justas, que os portugueses não sabiam como povoar e aproveitar aquelas terras que conquistaram. Ele também vai criticar o fato de Portugal tomar as riquezas do país. Então, diversas vezes no livro é citado que tudo que existia, tudo que era encontrado aqui era levado para Portugal ou se tornava português, um pássaro se tornava português, enfim. E ele também vai falar que o Brasil, o país brasileiro, possui diversas riquezas naturais. Ele vai citar diversos produtos medicinais, diversas especiarias que podiam ser utilizadas de uma maneira eficaz, eficiente e em prol do próprio país, crescimento, desenvolvimento. E não, Portugal decide levar embora sem aproveitar essas riquezas. Ele também vai falar muito sobre a fauna e a flora local. E ele também vai descrever bem brevemente a respeito dos costumes indígenas. Então, Frei Vicente passa a antecipar séculos de pensamento brasileiro, realmente, sentimento brasileiro, sentimento de um povo brasileiro, que só vai ser concretizado com os companheiros de Tiradentes. E ele vai falar também sobre o movimento do indianismo, que é o surgimento do povo brasileiro com uma consciência realmente ciente que eles são o povo brasileiro, que eles não são nem portugueses, nem personagens de matrizes
específicas, eles surgiram de matrizes específicas, mas a partir daquele momento eles se tornam um povo completamente diferente e não um povo hostil, mas um povo sofrido que tem dúvidas e desconfiança dos outros povos que cercam eles. De maneira geral, Darcy Ribeiro tenta fazer essas reflexões a respeito da identidade brasileira, que apesar de ter surgido de diversas matrizes, ela se torna única e individual, e que apesar de apresentar diversas características, ela possui sua própria essência, e que esse povo brasileiro que surgiu é um povo que, apesar de ser alegre, feliz e diversificado, é um povo que sofreu e ainda sofre preconceitos por muitas vezes não ser reconhecido por suas próprias características e especificidades. E é isso que ele busca falar nesse capítulo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e eu vou ficando por aqui.